E aí, moçada, está começando mais um debate-papo e hoje a gente vai conversar sobre a Rádio Freicaneca. E para quem não sabe, a Rádio Freicaneca FM é uma emissora pública da cidade do Recife que está em processo de implementação. O projeto da Rádio Freicaneca foi aprovado em 1960, ou seja, mais de 60 anos que a rádio não está no ar. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente veio aqui conversar com o Patrick Torquato, gerente de música da Secretaria de Cultura de Recife e radialista. Eu mesmo. E aí, Patrick, tudo bem? Tudo ótimo. Em 2014, mais ou menos, houve uma conversa organizada pelo FAPECOM, que é o Fórum Pernambucano de Comunicação, que vieram alguns apontamentos para tentar trazer a rádio ao ar, principalmente alguns apontamentos da sociedade civil. Você poderia explanar mais ou menos para a gente começar a nossa conversa sobre esses apontamentos? Então, o que acontece? Eu assumi essa posição aqui de responsável pela implementação da rádio em 2012, no fim de 2012, a gente passou o ano 2013, que é quando começa essa nova gestão na prefeitura, tentando condicionar a melhor forma da gente fazer a condução do processo para a rádio entrar no ar. A gente elaborou um plano de localização da rádio, que é um documento que eu tenho que elaborar de engenharia para apresentar para a Anatel, onde é que vai ficar a antena. Tu organiza tudo isso sozinho? Não, a gente tem um engenheiro, só sou eu e outra pessoa, Eu coordenando essa parte mais política e de conteúdo, e o Nédio Cavalcante, que é um senhor com mais de 40, 50 anos de experiência nesse universo, que é engenheiro, e que ele conduz essa parte mais da parte de engenharia, e aí eu faço a condução política das coisas. A gente apresentou então para a Anatel, que representa o Ministério das Comunicações, um projeto de localização, onde a torre da rádio vai ficar ali naquele prédio da SUDEM, que fica perto da UFPE, e que a sede seria aqui, nesse lugar onde a gente está aqui no Recife Antigo. Depois desse indicativo, existia a necessidade de a gente fazer uma construção de como é que ia ser o processo da rádio, e para mim não poderia ser sem a consulta pública, Então a gente foi conversar com o pessoal tanto do FOPECOM, que é um fórum que tem várias entidades do universo da comunicação, como também com o Conselho de Cultura da cidade do Recife. A gente propôs para ambas as instituições que indicassem grupos da sociedade civil que tivessem expertises diversas. Então, assim, representatividade de movimentos sociais como das mulheres, da comunidade negra, A gente foi atrás de sindicatos dos radialistas, dos jornalistas. Outras rádios também foram envolvidas? Sim, também a universitária, a gente convidou a participar, a TV Pernambuco, enfim, a gente juntou diversas entidades que têm discernimento do que é comunicação pública e, mais fundamentalmente, que tem discernimento da representatividade da sociedade civil, para que a gente pudesse ter um direcionamento deles. Essas reuniões, elas decidiam no universo de programação, de gestão e de financiamento, A gente organizou por volta de 17 reuniões, foram 16 e uma audiência pública. E essas conversas tinham mais de 4, 5 horas de duração cada uma, ou seja, a gente tem mais de 80 horas de conversa com a sociedade civil sobre essas. Como é que era montada essa questão da sociedade civil? A gente resolveu entender da seguinte maneira: é preferível que eu traga uma pessoa da sociedade civil, de uma entidade como o CUT, como o Fórum das Mulheres e tal, para vir falar sobre a opinião deles em relação a esses temas, do que eu só trazer o pessoal do universo técnico, assim, ou seja, radialistas e jornalistas, para vir falar o que eles acham que deve e que não deve ser. E a gente resolveu, então, qualificar eles com experiências de outras emissoras públicas do mundo, e a partir disso a gente ter as proposições. A gente saiu daí dessas reuniões com 53 propostas, muito claras do que deveria ser feito para financiamento, para programação e para gestão com participação popular. E a prefeitura recebe isso com muito bons olhos, entendendo que o pleito da sociedade civil agora ali está organizado como proposta, e isso faz com que a emissora pública que a gente está criando, ela tenha de fato um caráter público, que é atender os interesses da sociedade. Para fechar, uma questão que, pesquisando, vocês não querem que a rádio seja uma moeda de troca de políticos para trazer voto, ou até mesmo para, se promover. E como é que vocês conseguem, então, agir dessa forma dentro desse processo?
Olha, não é fácil no Brasil a gente conseguir fazer essa condução de veículos de comunicação que tenham esse caráter de fato cidadão e democrático. A gente não tem na história do país um retrospecto de muitas ações desse jeito. Isso é como eu entendo, pelo fato de já ter trabalhado na Associação das Rádios Públicas do Brasil, ter dirigido outras emissoras públicas que também tem essa perfil, são estatais e que a gente tenta ter mais diálogo com a sociedade, tenta não ficar só falando das ações do governo, tenta fazer ela de fato ser cidadã. E atrelar a construção da Frecaneca, né? Tirar a Frecaneca do papel aos interesses da sociedade, conversar com a sociedade. A gente criou um site de transparência, contando tudo o que estava acontecendo, toda a agenda e pedindo para que todo e qualquer cidadão colocasse lá sua proposta, sua opinião. Essas propostas eram lidas nas reuniões com a sociedade civil, ou seja, a gente tentou tornar o processo mais democrático e transparente. Não é fácil. A gente vive um momento no Brasil delicado no sentido da comunicação. A gente ainda vive, no meu entender, uma ditadura midiática, uma ditadura civil, os meios de comunicação na mão de poucas famílias, muitos políticos donos de veículos, de rádio e televisão do norte a sul do país. Isso danifica o processo democrático e isso deixa a sociedade cada vez mais refém de acesso à informação qualificada. Por isso que eu tento conduzir dessa forma e tenho sido apoiado pelos meus superiores, né, na gestão, a conduzir desse jeito, transparente e democrático, para de fato a gente criar uma emissora pública, que o cidadão se sinta representado nela, que não seja a rádio da gestão, a rádio de tal prefeito, a rádio de tal partido. Tanto é que nesse processo vocês estão bem ligados com o pessoal da lei de mídia democrática, né? Sim. A gente está próximo do pessoal do FNDC, né, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu sou, como é que eu posso dizer, signatário, eu acredito, mas isso é uma coisa pessoal minha e que eu tento transferir para o cargo, né? Eu tento transferir para a minha posição. Eu acho delicado dizer que assim, o processo da Frecaneca ele está alinhado com o Fórum de Democratização da Comunicação, porque basicamente sou só eu que decido isso. Seria leviano eu dizer que eu estou conduzindo dessa forma, mas eu tendo a ficar muito próximo e quero prontamente que eu tenha uma equipe que a gente possa decidir coisas de maneira colegiada e que estejamos próximos desse processo democrático. Então é isso, galera. Patrick, muito obrigado. Valeu. Galera, não deixe de curtir a nossa página, compartilhar nosso vídeo. Para quem não conhece, a nossa página é www.facebook.com/sextafrequência UFPE. Tchau, tchau, galera.